Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Na verdade, você acha um bloqueio ou uma trava pelo efeito da pessoa. Por exemplo, você que está em casa, você pode fazer um teste agora. Você abre a sua carteira, não tem dinheiro, e não tem dinheiro hora nenhuma. Não é só porque às vezes você acha que, eu não ganho um bom salário, não é isso. Isso aí chama escassez. E aí o que acontece? O bloqueio de escassez, você faz de tudo para não ter nada nas mãos. É por isso que a maior parte dos ganhadores da Mega Sena não tem o dinheiro. Eles ganharam, mas não tem o dinheiro. Por que não tem o dinheiro? Porque a escassez é tão grande. Escassez, se a pessoa for multimilionária, ela fica com medo de perder o dinheiro o tempo inteiro e ela mesma se encarrega de desfazer daquilo. De alguma forma ela dá um jeito de perder. Aí quando você busca a causa raiz, você vai olhar na família. Geralmente o bloqueio de escassez familiar é a figura paterna. Então como que você identifica um bloqueio? Você acorda, sabe o que fazer e não dá conta. Quando você acordar já com informação transformada em conhecimento, o conhecimento transformado em sabedoria, que é o fazer, o que você sabe, só que você não consegue fazer. O bloqueio está do conhecimento para a sabedoria. Quando você tenta entrar em ação com aquele banco de dados que você tem e não consegue ter resultado. Aí você pode parar e falar, tem alguma coisa errada. No ano de 2005, eu li 86 livros. E aí o que aconteceu? Eu não aguentava mais ler livro de direito, fazendo faculdade de direito. Estava muito redundante tudo que estava lendo. E aí aconteceu algo, eu fui procurar um livro diferente. Entrei na aula de psicologia e estava lá o livro do Joseph O'Connor, Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li uma série dele com Joseph O'Connor e John Seymour. E aqueles livros mexeram comigo. Enquanto eu estudava direito de manhã, eu trabalhava à tarde e à noite na Brasil Telecom. Eu era atendente de call center nessa época. Eu cresci 5 cargos verticais na empresa. Foi um crescimento astronômico. Que bacana. Só que aí eu cheguei e virei instrutor de treinamento em menos de um ano. Aí nos meus treinamentos eu já queria aplicar a programação neurolinguística. E aí eu aprendi muita coisa na PNL, só que tudo que eu aprendo eu confronto com a Bíblia. E aí eu via que muitas coisas são bem parecidas. Por exemplo, a PNL significa programação neurolinguística. Para você que nunca ouviu, significa ensine o seu cérebro a se comportar. É isso que significa. Só que Paulo já falava sem estudar PNL, porque a PNL tem poucas décadas. Paulo falou há 2000 anos atrás, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você precisa de renovar sua mentalidade, senão você vai carregar suas crenças e essas crenças vão te dar trabalho. Tudo que as pessoas inventam. E o bloqueio é o seguinte, eu sempre querendo dar resultado para a companhia, eu percebi que as pessoas eram honestas e não davam conta. As pessoas passavam por treinamento e não davam conta. Eu acho que o momento fundamental da virada foi eu dar treinamento. E eu olhava para algumas pessoas e falava, não é possível que essa pessoa não consegue dar um resultado. Por que não dá? Você vai e pergunta pra pessoa, meu casamento tá terrível. Mas por que tá terrível? Aí você olha, é uma causa. E aí a causa não é o marido que é ruim, é o pai que era terrível. Ela casa com um homem que tá tentando resolver um problema do pai dela, ela tenta descontar no marido e o cara sendo bom ou ruim vai dar tudo errado no casamento. Algumas mulheres, elas querem ser mães dos seus maridos. Por quê? Porque teve problema com a mãe. E quando a pessoa tem um bloqueio, a pior parte de todas é não saber. Só que na hora que a pessoa faz assim, quando a pessoa toma o tchan, ela fala, não é possível. Eu mesmo já fiz mais de 50 desbloqueios cerebrais comigo mesmo. Eu precisei da ajuda de uma pessoa para fazer 2. O resto eu fiz sozinho. Todos vocês conseguem fazer isso sozinho. E o que eu mais amo fazer é ensinar a pessoa para ela não depender de mim. Porque quando você aprende a fazer uma coisa, você já não depende mais daquela pessoa. Como é que a gente descobre a nossa identidade e o propósito de vida? Quer ser alguém que entende seu propósito? Você vai servir. Agora, é descobrir o quê? Quando a gente vai na escola, alguém tenta ensinar pra gente um jeito único e isso robotiza a sua consciência. Na verdade, o que Darwin falava sobre que nós somos filhos do ancestral, primo do macaco, isso é uma completa mentira. A verdade é que você é a imagem e semelhança do Criador e independente de você ter uma relação com Deus ou não, isso não vai mudar a sua identidade. Você olha para uma baleia, você pergunta para a baleia, o que você faz? Ela fala nada. Nada de nadar. Macaco, o que você faz? Macaquice. Aí eu pergunto para você que está assistindo e você, o que você faz? Aí você fala, trabalha. O trabalho, você tem que entender uma coisa. Deus não criou você para ser trabalhador. Ele criou você para desfrutar de toda boa obra que ele fez. E quando você responde, eu trabalho, significa que você foi doutrinado para achar que você é um trabalhador. Pablo, então você é contra o trabalho? Eu sou das pessoas que mais trabalham nesse país. De acordar às 4h29 da manhã e dormir meia-noite, lascando o bambu no trabalho. Só que é o seguinte, trabalhando pesado.
produzindo conteúdo pesado, só que você não entendeu. O que cada uma das coisas e seres que Deus criou faz, essas coisas simplesmente mostram a identidade de cada um deles. E Deus, quando nos criou, tá lá em Gênesis 1:26, a identidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais no céu, na terra e na água e sobre toda a terra, inclusive sobre a serpente. Ele deixou claro lá, cuidado com essa serpente. Ele falou que você nasceu para governar, dominar e fazer toda a criação se submeter a você. Várias pessoas perguntam para mim assim, nossa, eu tenho que fazer um curso para descobrir identidade? Não, leia 1 bilhão de vezes, ou 2, 3 vezes, até você descobrir e destravar dentro de você Gênesis 1:26, imagem e semelhança do Criador. Seu propósito de cara é servir, a sua identidade de fato é governar e dominar sobre todas as coisas. Só que o medo te bloqueia, o principal bloqueador da terra é o medo. É uma das coisas que mais alegra o meu coração, é ver pessoas que não se enxergam começar a se enxergar, é ver pessoas que não dão resultado começar a engatear, porque se você não sabe andar, você não vai sair correndo. Se você não sabe andar, você não vai conseguir correr igual um atleta, você vai ter que engatear, cair, aprender a andar e cair e vai continuar avançando. Primeiro passo, desconstrução. Segundo, através de informação, busque conhecimento, mas você precisa de desconstruir conceitos. Isso aqui que você está assistindo agora é para desconstruir um conceito. E aí você pega esse conhecimento, não estude muito. Eu falo para todo mundo, a cada 1 hora que você estudar, pratique 20. O método de ensino tradicional que o governo coloca à disposição, eu não estou falando mal desse modelo, mas é um modelo básico de ensino, ele não é eficaz para o cérebro, porque esse modelo de ensino faz eu acumular muita coisa e praticar pouco. E mais vale você ensinar o cérebro pouca coisa e praticar. Então, quando eu aprendo pouco e faço muito, eu tenho resultado exponencial. Quando eu aprendo muito e não faço, eu faço muito pouco, isso vai dar problema no meu resultado. E as pessoas, se você está assistindo e não tem resultado, talvez você não estudou nada. E você que estudou muito, você está com o mesmo problema de quem não estudou nada. Você vai ter uma obesidade cerebral. Você não vai conseguir ter resultado. Quem não pratica, o Lao Tse, é um ditado milenar chinês. Ele fala assim, se você sabe e não faz, é porque continua sem saber. Então não adianta nessa. Eu vou adquirir todo o conhecimento do mundo. Eu já tentei fazer isso é uma tolice. Então, para onde você está indo agora? O que você está fazendo agora? Adquira o conhecimento pro agora. Isso vai potencializar e talvez vai até mudar você de rota. E nessa mudança de rota, você aprende mais sobre essa rota e você vai construindo. Eu vou te dar 5 passos aqui que é assim, impossível não funcionar. Ande em novos caminhos. Em novos caminhos, você vai encontrar novas pessoas. As novas pessoas vão trazer novas ideias quando você cruzar a frequência do seu cérebro com o cérebro dela. Depois de você ter novas ideias, não se apega às ideias, mate elas. O que é matar uma ideia? Muito agressivo isso que você está falando. Não é. A semente para prosperar precisa de morrer. Uma ideia precisa de morrer, ou seja, é um processo de transformação. A ideia precisa ser materializada. Então você vai ter novas ações e aí você vai encontrar o que a sua alma deseja. Uma das primeiras vezes que eu dei palestra aqui em São Paulo, um senhor de 50 anos ficou revoltado comigo. Eu não acredito nessa prosperidade que você está falando. Eu falei, sério? O que é prosperidade para você? Eu perguntei para ele. Aí ele falou para mim, a prosperidade é não ter falta das coisas. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, e para você? Eu falei, é crescer sem parar. Aí ele, a sua verdade não é a minha verdade. Toda vez que você se deparar com a pessoa que faz isso, faça um teste lógico. O que é um teste lógico? Tire seu ponto de vista, tire o dele e olhe de forma natural a coisa. Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para uma árvore, uma mangueira, o que ela acha da sua afirmação, o que ela acha da minha. Na sua afirmação, eu estou dando uma orientação para a mangueira, para ela dar poucos frutos. Ei, mangueira, dê poucos frutos só para não faltar frutos para nós, para não faltar mangas. Você acha que ela vai acreditar? Ele já ficou arrasado. Eu falei, agora eu vou falar o meu pra ela. Ei, mangueira, prospere de acordo com a terra onde você tá plantada, de acordo com o tanto de água, de luz solar. Faça o que você nasceu pra fazer. Aí eu perguntei pra ele, você acha que quem dos dois vai ser ouvido pela mangueira? Ele falou assim, você vai ser ouvido. Eu falei, não vai ser ouvido porque a mangueira não tem ouvido. Ela vai prosperar independente de mim e de você, porque ela é natural. Agora você criou uma crença e você tá arrasado. Aí fui fazendo perguntas pra ele, ó, por que do bloqueio? Eu falei, quantos anos você tem? Ele, 50. A sua esposa, você tá bem com sua esposa? Eu não sou casado. Eu falei, você tem filho? Ele falou, não. Você é investidor na bolsa? Não. Você tem fazenda, terra, ou lote? Não. Aí eu perguntei tudo pra ele. Eu falei, mas você não prosperou em nenhuma dessas áreas. Aí ele falou, o que que tem? Eu falei, o problema é que a sua crença fez você não prosperar em nada. 50 anos você mora com a sua mãe, frustrado na vida financeira, frustrado no casamento, tudo. Aí eu falei pra ele, na época eu tava com 30, eu falei, eu sou um homem de 30, investidor, tem roça, tem loteamento, tem não sei o quê. Não vou ficar falando o que eu falei pra ele na palestra fechada, só que o resumo é, quando você tem uma mentalidade de escassez e de pobreza, pobreza não é quem passa
passa fome, não. Pobreza na raiz da palavra significa improdutividade, infertilidade. E mesmo você, às vezes você ouviu e falou assim, mas eu não tenho filho. O Deus de Israel, ele é suficiente para curar você e você ter um milagre. Só que você não vai deixar de ser próspero porque algum relatório médico fala que você não pode ter filho. Não sei se você sabe, mas quando uma mulher adota um filho, geralmente ela despreocupa daquilo e tem o próprio filho. É muito interessante. É muito, eu conheço algumas pessoas. É o que eu tô te falando. Então a prosperidade, se você puder repetir, você que está assistindo, a prosperidade é natural e a pobreza é quando eu resisto, é quando eu não perdoo. Então a prosperidade ela é natural. Se você não prosperou, é porque você quer ser resistente na geração mais próspera. Nunca existiu essa quantidade de bilionários na Terra. Nunca existiu desse tanto. Nunca existiu esse excesso de conhecimento. Nunca existiu o acesso à sabedoria igual tem nessa geração. Então é um absurdo. Eu quero... Paulo, você quer que eu fique mal assistindo esse programa? Não, você assistiu esse programa que você conhece para ficar uma pessoa ainda melhor. E se você não prosperou, é porque você não está servindo as pessoas. Pensa numa árvore que deu fruto. E essa árvore amou tanto esse fruto que resolveu não soltar ele. Assim são as pessoas que são egoístas e que não querem transbordar na vida das outras pessoas. Se Deus fizesse o fruto da árvore para ela mesmo comer, a gente não precisaria servir ninguém na terra. O problema é que se ela tentar segurar o fruto, ela não tem força. Sabe por quê? Porque quando amadurece, cai sozinho. E o problema é que quando você não sabe usar o potencial que Deus colocou dentro de você, as obras que começam a sair de dentro de você começam a sair mortas. Que aí vai apodrecer um fruto que poderia ter servido de alimento para outra pessoa. A sua vida está a serviço de outras vidas. O que significa isso? Se você não transbordar, você também não prospera. Quanto mais você transborda, mais você vai prosperar.